Vamos então abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 3. A partir do versículo 9 até o 20, nós vamos então fazer a exposição dessa passagem e aplicarmos às nossas vidas o ensinamento da palavra do Senhor neste sermão baseado em Romanos, capítulo 3, de 9 a 20. Paulo aqui conclui o seu argumento a respeito do pecado generalizado, o pecado de toda a humanidade. Paulo aqui está desde o capítulo 2, desde o capítulo 1, na verdade, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo tem mostrado que, por vários argumentos, que todas as pessoas da humanidade, gentios e judeus, eles estão debaixo do pecado, estão condenados, portanto, estão sujeitos à ira do Senhor. Já sabemos que não importa se é uma pessoa imoral, se é uma pessoa moralista, não importa nem se é um judeu ou um religioso, o fato é que todos estão debaixo do pecado, todos estão condenados. E nós sabemos que Paulo está falando isso justamente para nos mostrar a necessidade do Evangelho. Por que o Evangelho é necessário neste mundo? Porque o mundo está envolvido no pecado, está posto no maligno e as pessoas estão debaixo da ira de Deus. E se continuarem desta forma, quando Cristo voltar ou quando elas morrerem, quando elas se encontrarem com o Senhor, irão sofrer condenação eterna, irão receber o juízo de Deus. Interessante, hoje nós conversávamos na escola dominical, na minha classe, alguém perguntou sobre o que acontece quando uma pessoa que não entregou sua vida a Cristo, que não crê em Cristo, morre. Se ela deixa de existir, não é? Há muita gente que pensa assim, que quem crê em Cristo morre, vai para o céu, tudo bem, mas quem não crê em Cristo, quando morre, deixa de existir. Assim como os animais. O cachorro, quando morre, ele vira pó, acabou, não tem alma, deixa de existir. Os seres humanos não, eles têm uma alma imortal, responsável diante de Deus. Isso quer dizer, a palavra responsável quer dizer que responde a Deus. Significa, então, que quando esta alma voltar para Deus, que deu a alma, ela terá que responder ao Senhor. O Senhor irá julgá-la. E segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, ele irá retribuir segundo o que cada um fez. Bom, Paulo nos mostra aqui que mesmo as pessoas mais religiosas, aquelas que têm o melhor comportamento, ainda assim carregam consigo vários pecados. E esses pecados são suficientes para condená-las. As obras das pessoas não poderão salvá-las se elas não estiverem em Cristo. Como ela não será aniquilada, como não acabará a vida depois da morte, ela sofrerá o inferno, o castigo para aqueles que estão sem Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quando nós pensamos na realidade do inferno, nós crentes, nós temos que ter cuidado com a nossa própria alma, mas também nós devemos ter compaixão pelos perdidos. Porque o nosso objetivo aqui não é simplesmente mostrar um quadro de pecado e condenação no mundo, mas é mover os nossos corações para a necessidade de se pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Sem o Evangelho não há salvação. O final desse argumento sobre todos estarem debaixo de condenação é justamente os versículos de 9 a 20, que dizem assim:
Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Então, a pergunta de Paulo, ele está falando ainda com o judeu, né, aquele que se diz judeu. Ele já disse para ele que, olha, o seu orgulho por ter a lei, o seu orgulho por Deus não serve para nada se você não obedece à lei. E Paulo mostrou que ele não obedece. A circuncisão também não serve para nada. Apesar disso tudo, há uma vantagem em ser judeu. A vantagem é que você tem a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, você conhece a vontade do Senhor, sabe o que é agradável a Ele e deveria saber também o que Deus requer de você, um coração circuncidado, não uma carne circuncidada. Que Deus vem anunciando desde sempre que é necessário crer no Messias ao invés de querer conquistar a salvação por meio das obras. Por meio das obras você vai simplesmente se tornar mais condenável, porque a sua vida mostra que os homens blasfemam de Deus pela sua conduta errada. Agora Paulo está terminando de falar com esse judeu, perguntando então, há algum privilégio para o judeu no juízo de Deus? O judeu, quando comparecer diante do Senhor, será tratado de maneira diferente só porque é judeu? Essa é a pergunta de Paulo. E Paulo falou que a conclusão é, não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, todos estão na mesma posição e Deus não tratará com privilégio quem quer que seja. Há uma coisa, uma subjetividade no nosso povo, não é? Que comumente é chamada de jeitinho brasileiro. Não é? Eu não sei como são os outros povos, eu só conheço o meu. E se os brasileiros forem, os brasileiros médios forem mais ou menos como eu, nós somos o tipo de pessoa que sempre deixa a coisa para a última hora, que procrastinam, pessoas que no final tentam dar um jeitinho, procurar um fulano que a gente conhece, um ciclano que a gente tem contato, perguntar a alguém se pode nos auxiliar nisso ou naquilo outro. Isso faz parte um pouco da nossa cultura. Mesmo nós crentes, às vezes lançamos mãos dessas coisas. E é possível que, por isso ser tão arraigado ao nosso coração, muitas vezes nós acreditarmos que isso também funcionará com Deus. Tem uma expressão bíblica que é muito forte, não é? Que diz assim, que Deus não aceita suborno. Deus não se corrompe. Ele não aceita suborno. Deus é preto, branco é branco. Deus não tem jeitinho. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu durante muito tempo na minha vida, e ainda hoje sou tentado a pensar assim, já confessei isso para os irmãos algumas vezes, como cristão, como crente, eu tinha a impressão de que havia alguns privilégios para mim se eu tivesse que comparecer diante do Senhor e Deus iria, quando eu comparecesse diante do Senhor, Deus iria dar algum jeitinho na minha vida, mesmo que eu fosse incompatível com o céu. Alguma coisa no final, Deus iria fazer porque eu era quem eu era. O meu pecado não me parecia ter o mesmo peso do pecado dos outros, o meu estilo de vida não parecia ter o mesmo peso que os dos outros. E não é apenas uma característica dos judeus por causa da religião deles, é uma característica nossa também, de ter a tendência de pensar que Deus vai nos tratar com certo privilégio, porque somos crentes, porque visitávamos a igreja constantemente, porque dávamos o dízimo, essas coisas todas que nós fazemos como crentes. É interessante isso na própria vivência da igreja. Como muitas vezes, algumas pessoas, por estarem há muito tempo na igreja, por terem determinados cargos, por terem uma determinada história na igreja, e precisam, às vezes, ser disciplinadas, ser tratadas
Muitas vezes acreditam que essa disciplina ou tratamento comum que a igreja deve dar para as pessoas não se aplica a ela, porque ela deve ser tratada com alguns privilégios. E na base desse pensamento também há o pensamento de que, quando eu comparecer diante de Deus, Deus vai me tratar de maneira diferenciada. Bom, a boa notícia é que a única maneira diferenciada é se você estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo, os méritos de Cristo irão contar na sua balança, e então você será tratado como uma pessoa justificada, um justo, porque Cristo pagou o preço por sua alma. Contudo, se esse não é o caso, a Bíblia é muito clara em dizer que não há acepção de pessoas. Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não vai tratar um pecador crente diferente do que ele trata um pecador ateu. Ele não vai tratar um pecador presbiteriano diferente do que ele trata um pecador católico. Se ambos estiverem sem Cristo, a única coisa que irá pesar em suas balanças são as suas próprias obras. E como obra boa não compensa a obra má, a lei será o crivo. Não há nenhuma vantagem, não há nenhum privilégio para quem quer que seja. Diante do Senhor, todos serão considerados pecadores, condenados. Esse é o argumento de Paulo. Não pense, não se engane. Paulo algumas vezes fala isso em suas cartas. Ele fala: não se deixem enganar, não se enganem. Pecado gera morte, pecado tira-nos do reino de Deus. Olha o que nós lemos em Isaías 59. Deus ficou cego? Não. Deus ficou surdo? Não. E por que ele não me ouve? Por causa do pecado. Por que ele não contempla a minha situação? Por causa do pecado. O meu pecado me afasta de Deus, o pecado tem consequências. E ainda que Deus seja misericordioso, ele não trata com privilégios pecadores impenitentes. A Bíblia nos mostra que, embora Deus seja misericordioso, ele não inocenta o culpado. Deus não anistia pecadores impenitentes. É isso que Paulo está dizendo aqui na sua conclusão, que concluiremos então. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, estão sob o domínio do pecado. O interessante agora é que Paulo vai fazer uma argumentação bíblica sobre essa verdade de que todos são pecadores e, portanto, estão condenados diante de Deus. Aí você vai falar assim: mas pastor, antes a argumentação não era bíblica? Nós estamos aqui desde o capítulo 1, Paulo mostrando tintim por tintim como todas as pessoas são pecadoras. A argumentação dele anteriormente não era bíblica? Aí você precisa entender o contexto. Paulo vive em um tempo onde não havia o Novo Testamento ainda. Os escritores do Novo Testamento estavam escrevendo. Por exemplo, a carta de Romanos estava sendo escrita, não é? E passando pelas igrejas. O que o judeu tinha como escritura era o Antigo Testamento. Então, quando você queria fazer uma argumentação bíblica com um judeu, você tinha que ir para a Bíblia deles, o Antigo Testamento. Paulo aqui vai usar, se não me engano, 6 salmos para confirmar que o que ele está falando é bíblico. 6 salmos, alguns provérbios e também o livro de Eclesiastes. Os escritos estão aqui, né? Essa classe de livros do Antigo Testamento que o judeu chama de escritos, salmos, provérbios, Daniel, alguns livros nesse sentido, que para mostrar que não é um pensamento de Paulo apenas, mas é o próprio Deus que, durante toda a história, vem revelando para as pessoas, e especialmente para os judeus, que eles estão debaixo do pecado e que, se eles não crerem no Messias, eles irão morrer em seus pecados, assim como os gentios. Que eles não têm nenhum privilégio diante de Deus se não estiverem em Cristo, que é o Messias. Então, Paulo começa a mostrar biblicamente, vamos falar assim,
O argumento bíblico sobre a condenação de todos os homens e, portanto, o fato de eles estarem debaixo do pecado. Paulo começa, você não tem nenhum mistério para descobrir quais são os salmos aí. Se você for para o rodapé da sua Bíblia, você vai encontrar aí os salmos que Paulo está citando de maneira literal, não como está na nossa versão, logicamente, mas como era encontrado na Septuaginta. Quem estuda aqui com o presbítero Carlos sabe, deve saber o que é Septuaginta. Que 2 aulas que eu tive com ele aqui, ele falou muito bem o que é a Septuaginta, né? A versão dos 70 lá. Mas então Paulo vai citar essa Bíblia, que era a Bíblia corrente para o judeu, a Bíblia que Jesus usou, inclusive. Então ele vai dizer aqui, ele começa citando o Salmo, se você olhar aí na sua nota de rodapé, o Salmo 14 e também o Salmo 53, mas em especial o Salmo 14. Ele diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. O que é importante nós salientarmos aqui é que Paulo está interpretando o Antigo Testamento. Essa é uma característica de um apóstolo. O apóstolo é o único, porque foi autorizado por Cristo, a interpretar as Escrituras do Antigo Testamento. E a interpretação que nós, a igreja hoje, a igreja apostólica, tem do Antigo Testamento é aquela dada por Cristo ou por um apóstolo. Paulo mostra, ainda que não seja esse o assunto, eu só quero ensinar isso aos irmãos, que ele é um apóstolo quando ele interpreta de maneira autorizada o que está no Antigo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque quando você lê o Salmo, você vai perceber que é Davi falando a respeito dos inimigos dele, os inimigos do povo de Deus. Ou seja, as acusações de que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda e assim por diante, são acusações de um judeu feitas para um gentio. Olha, os meus inimigos, os pagãos, os que não temem a Deus, eles são assim, eles estão nesse pecado generalizado. Paulo, então, lê o mesmo texto e agora interpreta esse texto para nós. Na interpretação de Paulo, aquilo que está sendo dito lá não diz respeito apenas aos gentios e pagãos, diz respeito a todo mundo. Quando a Bíblia diz que não há nenhum justo, ele não está falando só entre os pagãos, ele está falando entre os judeus também. Então, na raça toda da humanidade, descendente de Adão e Eva, à exceção de Jesus Cristo, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Observe uma coisa que Paulo vai repetir: não há nenhum justo, não há ninguém que busque, todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ele fala no começo, nenhum sequer, e também no final dessa citação do Salmo 14, ele fala nenhum sequer. E repete várias vezes, não há nenhum. Paulo está deixando muito claro que não há exceções na raça humana. Um sequer. Não há um sequer que seja justo, um sequer que entenda as coisas de Deus, um sequer que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. E é interessante esse bem aqui, não é? Não há um sequer, ele termina, porque benignidade é algo que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Bondade, benignidade é fruto do Espírito Santo. O estado que esses homens, que Paulo está descrevendo usando o Salmo 14,
é de pessoas que são guiadas por outro espírito que não o Espírito de Deus. O que em Efésios Paulo chama de espírito da desobediência. É por isso que não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Paulo deixa isso muito claro na sua citação e interpretação do Salmo 14. Então, irmãos, o que nós temos aqui, de maneira muito clara, é a doutrina da depravação total, que atingiu todos os homens e atingiu cada homem, cada uma das suas particularidades. A mente, o coração e a vontade. Cada uma das faculdades humanas foi atingida pelo pecado. Não somos tão maus quanto poderíamos ser. Se Deus tira os freios, se Ele tira a sua graça, se Ele nos entrega a nós mesmos, nós vamos ser maus de uma maneira que nós não nos reconheceríamos. Inclusive, algumas vezes, você sofre alguns arroubos, alguns descontroles em sua ira, que você fala assim, eu não me conheci naquela hora. Não tem algum momento na sua história que isso aconteceu? Você fala, eu estava fora de mim. Não é? Eu não me conheci naquela hora. Ou quem te viu falou assim, eu não imaginei que o pastor podia fazer aquilo. Porque em alguns momentos o pecado ele nos controla de tal maneira, parece até que Deus permite, parece não, e é assim mesmo, Deus permite que por alguns instantes Ele tira os freios e fala assim para nós, olha o que você é capaz de fazer. Olhe o que você é capaz de fazer. E se não fazemos, algumas vezes você já se encontrou no travesseiro, olhando para o teto do seu quarto e maquinando o mal. Você sofreu uma contrariedade, alguém lhe fez isso, ou você está contemplando uma situação injusta e você fica lá no seu travesseiro pensando, mas quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer assim, para que aconteça assim, para que fulano aprenda o que é mexer comigo. É claro que pela graça do Senhor você fala, que absurdo eu estou pensando, eu não vou colocar isso em prática. E pela graça do Senhor você não coloca, mas você fez tudinho na sua mente. E se você não fosse freado por Deus, você levaria a cabo aquele plano. E quando você contempla o plano que você fez, você fala assim, como eu pude pensar dessa maneira? Nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça. Você imagine aqueles que não têm a graça de Deus. Você está entendendo como isso que Paulo está dizendo, como a Bíblia ilustra para nós, deixa claro, coisas que nós experimentamos em nossa vida e não sabemos o que é? A Bíblia está dizendo, isso é a depravação total, isso é o tamanho da maldade que o seu coração pode comportar e o tamanho da maldade que você pode realizar. Você não faz, e a humanidade toda não entra em caos por um único motivo, porque Deus freia, porque Deus ainda coloca freios. Eu estou conversando com crentes e pela expressão de vocês, eu estou vendo que vocês concordam comigo, que vocês já pecaram como eu pequei, maquinando o mal, perdendo o controle. Imagine quem está fora da graça do Senhor. Então, não há um sequer. O que Paulo está dizendo? Se for olhar as coisas pela bondade das pessoas, pelo bem que elas realizam, pela justiça dela, escute, não há salvação. Não há salvação. Estão todos, de fato, perdidos. Olha a maldade que nós podemos realizar. Eu lembro aqui que há pouco eu estava lendo a história de Abraão e Ló, quando Deus promete Isaac, e aí eu estava lendo por causa disso, mas eu continuei lendo porque a história é muito boa, e chegamos naquela parte que Deus e dois anjos chegam a Abraão e dizem que vão destruir Sodoma e Gomorra.
e Deus fala assim, eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Então Deus conta o plano, olha, eu vou destruir Sodoma, e Abraão fala assim, mas e se tiverem 100 justos lá, o Senhor vai destruir também? Acho que não, 50, né? O Senhor, não, se tiverem 50, não. E 45? Não, se tiver 45, também não. Abraão já sabia que era difícil ter 45 justos em Sodoma, né? E 30? Tá bom, por 30 não. 20? Tudo bem, por 20 não. E 10? Tudo bem. O fato é que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Não havia um sequer. Havia Ló. Você sabe que Ló teve que ser carregado para sair de Sodoma e Gomorra? O anjo acordou ele de madrugada. Rapaz, começou aí, ó. Tá vendo para pouco, não? Ele, mas... Bora, pegou pelo braço e carregou. Ele não queria sair de lá. Ainda que a Bíblia fale que a alma justa de Ló era afligida naquele local, mas alguma coisa o prendia ali. Nem Ló. Por que Ló foi salvo? Por pura graça de Deus. Porque alguém intercedeu por um ali. Quando a gente traz a história para o nosso caso, irmãos, nós percebemos que a única coisa que nos salva dessa geração adúltera, como o próprio Cristo fala, é o fato de estarmos em Cristo, de Ele interceder por nós. O fato é, não há um sequer. Não há um, por natureza, justo. Não importa se é criança, não importa se é velhinho, não importa se é o Papai Noel, todos pecaram. Todos, não há um justo sequer. Ok, vamos para os versículos 13. E a partir do versículo 13, vários salmos são citados aqui. Diz assim, suas gargantas são túmulos abertos e com as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Aqui tem nessa seção aqui, Paulo usa duas partes do corpo humano para descrever a instrumentalidade do pecado. Não é? A primeira é a boca, e a partir do versículo 15 fala dos pés. A boca dessas pessoas as bocas dessas pessoas estão cheias de maldade. Paulo compara aqui a túmulo aberto, a veneno de serpentes que está na boca dessas pessoas, nos lábios delas. São bocas cheias de maldição e de amargura, são línguas que enganam, enfim. Da mesma forma que o Salmo 14, os salmos aqui citados, são 3 pelo menos, falam também dessa visão do salmista sobre como é que são os pagãos, aqueles que não têm o Senhor. Mas Paulo aqui mostra que, não, Deus não estava se referindo apenas a pagãos, ele estava falando de todo mundo, de pessoas que têm na sua boca a maldade, que têm em seus lábios a mentira, que usam as palavras para prejudicar e matar. Mas o que é importante nós observarmos aqui é a teologia bíblica sobre o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que impera no coração. A boca está cheia do que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Nós conhecemos esse princípio. Então, quando você observa e faz acusações sobre a maneira de falar, o que sai da boca de alguém, a maldade que sai da boca com facilidade, aquilo que foi dito antes, de que não há um justo, de que não há ninguém que faça o bem, de que não há ninguém que busque a Deus, agora aqui é mostrado qual a razão disso. Por que ninguém faz o bem? Porque o coração está cheio de maldade. Como pessoas que querem ser justificadas por suas obras, podem comparecer diante de Deus que vê o coração com esse coração cheio de maldade?
com motivações ruins, com intentos perversos, tão perversos, tão controladores, tão abundantes, que não se contêm no coração e agora saem pelos lábios, saem pela boca. Agora nós vamos passar por um tempo, esse tempo que vem anteriormente à eleição, de propaganda política, que nós vamos contemplar justamente isso, a maldade que sai pelos lábios, a língua enganadora, o veneno nos lábios, a corrupção do coração se manifesta onde? Nas palavras, no engano que vem por meio das palavras. O que move o coração desses homens, a ganância deles, o desejo de enganar, de matar, de roubar, tudo isso se manifesta nas palavras como de uma prostituta, lá em Provérbios, que são doces, mas que promovem a morte. Olha que interessante, Paulo está usando um salmo que fala sobre boca, mas na verdade ele está revelando o coração de uma humanidade. Uma humanidade que tem um coração cheio de maldade. Como é que podemos sobreviver diante de Deus com um coração perverso? Diz que aquilo que Deus aceita é um coração quebrantado, contrito, um coração sincero. O culto agradável ao Senhor é aquele que é feito em espírito e em verdade, que parte do coração. O que Deus pede aos seus filhos é: filho meu, dá-me o teu coração. O cuidado que ele manda ter quanto ao coração, porque do coração procedem as fontes da vida. E o próprio Jesus Cristo nos ensina que para aqueles que não estão nele, aqueles que estão corrompidos pelo pecado, na verdade o coração só produz adultério, mentira, roubo, assassinato e todas essas coisas que nós conhecemos bem. A boca da humanidade revela o seu coração. E aquilo que nós chamamos de cultural revela tanto o nosso coração. Ouvi uma entrevista esses dias de uma cantora que veio dar um show aqui. Nunca ouvi falar dela, um tal de KT, eu acho. E ela citava a sua admiração para uma outra cantora, que é a Anitta, né? Eu nunca ouvi nada de Anitta, senão ela cantando alguma coisa na abertura das Olimpíadas, que não era a música dela. Mas eu sei que o conteúdo das letras da Anitta são extremamente sensuais, imorais, vão por esta linha aí, da coisificação da mulher, como dizem as feministas. Eu sei que no meu Nordeste, as músicas que nós gostamos, que os nordestinos gostam de ouvir atualmente, o que é chamado de sofrência, são músicas que falam de traição, de vingança, de adultério, de vida promíscua, de imoralidade. E por que nós cantamos isso? Porque nós temos uma cultura no Brasil que é caliente, que é tropical, e assim é que nós somos? Não, porque o nosso coração, como de toda a humanidade, é um coração cheio de maldade. Então, quando nós nos tornamos criativos, o que a nossa cultura produz? Maldade. É por isso que o que chama de pós-moderno hoje, né, essa arte moderna, ela é tão estranha, ela é tão feia, ela é tão imoral. Porque criatividade não é pura, criatividade vem do coração. A gente começa a expressar o que enche o nosso coração. E se não houver freios, isso vem para fora com toda a força. Então, quando você olha as expressões culturais do nosso mundo, os pensamentos filosóficos, os conselhos que são dados, as leis que são criadas, as conversas, o conselho ímpio que constantemente é dado, nós observamos exatamente isso. A maldade do coração sai pela boca. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento disso. Na Globo News, houve uma série de entrevistas, uma série jornalística a respeito da pedofilia.
E lá na Globo News se defendeu a pedofilia como doença. E o pedófilo como alguém que precisa ser tratado e não preso. Que olhemos com mais misericórdia. Precisamos ter misericórdia de todo pecador, mas não ser conivente com isso. De onde é que surge essa ideia? De onde é que surge a ideia de que a adolescência é até os 25 anos? Onde é que as pessoas inventam tantos males? Coração completamente contaminado pelo pecado. O que Paulo está dizendo é: a Bíblia fala e a experiência nos mostra que é exatamente assim. Esta boca cheia de perversidade é o fruto de um coração cheio de perversidade. Não há um sequer. Qual é o nosso caso? No nosso caso, nós temos Cristo. Nós temos a sua graça. Nós somos libertados do pecado. O Senhor nos purifica. Senão, seríamos iguais. Olha o que o Evangelho fez em nós. Olha o que ele pode fazer na boca das pessoas, ou melhor, em seus corações. Mas vamos para os versículos de 15 a 18, que fala dos pés agora. E esse trecho em especial, nós lemos em Isaías 59, o texto que lemos no momento da nossa contrição. Fala assim: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Vamos parar aqui no 17, porque o versículo 18 muda de assunto. Mas veja só o que ele está falando aí. Ele fala de pés e de caminhos. O que é caminho na Bíblia? Caminho na Bíblia é o estilo de vida que você lança a mão para você mesmo. É o seu estilo de vida. É a maneira como você traça a sua conduta. Imagine que um coração corrompido, cheio de maldade, a ponto de essa maldade sair pela boca. O que esse coração produz quando se fala do estilo de vida? Um estilo de vida pecaminoso. Um estilo de vida que é desejoso por derramar sangue, por fazer o mal. Não é? Você olha lá para Provérbios, no capítulo 1, o conselho que Salomão dá para o seu jovem filho é: filho meu, quando os pecadores quiserem seduzir você, não consintas. Quando eles disserem assim: vamos, fiquemos à espreita para derramar sangue, vamos roubar e ninguém vai perceber, não aceite isso. O pai está falando para o seu filho aquilo que pode ser uma tentação, aquilo para o que o seu coração pode apelar. E por que um coração iria escolher um caminho desse? Um caminho de roubo, de assassinato? Por que um coração iria querer um caminho de adultério, de prostituição? Por que ele fala para o seu filho assim: filho, eu vi uma vez certo jovem caminhando na porta de uma mulher adúltera, e ele estava como um tonto ali, uma presa fácil, até que aquela mulher saiu de lá e começou a falar com ele docemente, ele caiu no conto dela, e aquilo que ele achava que era prazer, na verdade, estava conduzindo ele à morte. E o Salomão fala: um homem que se deita com a mulher de outro está condenado à morte, porque o marido não vai aceitar presente para aplacar a sua ira. Por que alguém escolhe um caminho desse? Por que apesar de tantos conselhos, a humanidade segue caminhando para o abismo? Por que escolhemos um estilo de vida que é completamente rebelde a Deus? O estilo de vida que está aqui no final do capítulo 1. Da desobediência aos pais, da mentira, do engano, da criação, da criatividade para o mal. Por que alguém escolhe um caminho como esse? Por que um jovem escolhe o caminho das drogas? Por que uma moça bonita, rica, escolhe o caminho da prostituição? Por que fazemos essas escolhas? Porque um coração perverso só faz escolha perversa. Aqui, irmãos, é simples. O coração que é dominado pelo pecado, ele não tem liberdade para escolher senão aquilo que ele gosta. Senão aquilo que ele gosta. Observe o urubu. Esse é um excelente exemplo. Aconselhe o urubu, crie ele desde pequenininho e vá aconselhando ele assim: não coma carniça que faz mal, não coma carniça que faz mal.
e um dia solte ele, coloque um banquete de um lado, das melhores iguarias, muito bem cuidadas, e largue do outro lado uma carcaça. Ele vai escolher o caminho. Ele não seguirá o seu conselho, ele seguirá a sua natureza, ele seguirá o seu apetite. Ele vai fazer aquilo que ele gosta, ele não é livre para escolher diferente. Assim é o que Paulo está dizendo aqui. Essa humanidade onde não há justos, onde não há pessoas que busquem a Deus, essa humanidade fala perversamente e vive perversamente porque o coração é perverso. É por isso que eu tenho falado sempre, irmãos, não adianta tentar reformar vidas, tentar transformar pessoas por meio da moralidade, do moralismo. Não adianta. Quantas mães já tiveram que buscar seus filhos na sarjeta, ou suas filhas nos bordéis, ou quantas mulheres tiveram que buscar seus maridos embriagados, quantos homens, da mesma forma, foram buscar suas mulheres em adultério, aconselharam, deram chance e voltaram à mesma coisa. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos não serem desobedientes, e eles são desobedientes. Quantas vezes nós falamos não seja preguiçoso, e são preguiçosos. Por que escolhem o caminho do mal? É simples, porque o coração não há justiça. O coração de um homem sem Deus é controlado pelo pecado. Isso se expressa na sua palavra e no seu estilo de vida. E aqui nós observamos que, segundo a Bíblia, há apenas dois caminhos: o caminho de Deus e o caminho do homem. Só esses dois caminhos. E o caminho gera um destino. O caminho do homem parece bom, mas gera morte. O caminho de Deus gera vida. Ele parece ruim, mas é o caminho que dá a vida. Nessa história de caminho, Jesus falou: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e eu sou o caminho estreito. Eu sou o caminho que parece mal. Eu sou o caminho que se passa por cruz. Eu sou o caminho que fala de negar-se a si mesmo. Eu sou o caminho que tem que morrer aqui para viver depois. Mas eu sou o caminho da vida, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas sabe de uma coisa? Se Deus não transformar esse coração dominado pelo pecado, o único caminho que Ele vai querer é o caminho da morte. São pés que se apressam a derramar sangue. O que marca o caminho dessas pessoas? Ruína e desgraça. Ruína e desgraça. Tem uma história um fato. Eu tomei conhecimento por meio do jornal esses dias, acho que essa semana, talvez dos piores que eu já tenha ouvido. Eu não vou falar aqui porque não é conveniente, embora estivesse no jornal. Algo terrível, que eu não pensei de ouvir. Pior do que uma filha matar os pais, pior do que um pai matar um filho jogando pela janela, muito pior. A capacidade para a maldade, a marca da ruína, da desgraça nessa humanidade. Nós estamos vendo isso. E isso não é porque é assim mesmo, não. É porque as pessoas, cada uma delas, tem o seu coração dominado pelo pecado. Se não há justo, o que impera é injustiça, perversidade, perversão, pecado. No versículo 17, eles dizem que diz que nesse caminho eles não conhecem, melhor dizendo, o caminho da paz. Qual é o caminho da paz? Eles não conhecem o caminho de Deus. Salmo 1, o final dele é assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tem paz. Paz só com Cristo. É interessante você ver o capítulo 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse é o caminho da paz, que é desconhecido por essa humanidade que está carregada de pecados, onde não há um justo, nenhum sequer.
Versículo 18 fecha a argumentação bíblica de Paulo, dizendo: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Na verdade, o Salmo 14, ele começa com a seguinte afirmação: diz o ímpio em seu coração, não há Deus. Eu só quero lembrar aos irmãos que todo o esforço desta humanidade para negar a existência de um Deus é para poder pecar à vontade. É para poder pecar sem ter que lembrar que são responsáveis, ou seja, que irão responder diante do Senhor. Para eles, parece inútil temer a Deus. A suma de tudo é, segundo Salomão, um homem que viveu durante muito tempo afastado de Deus e que concluiu que uma vida sem Deus é mera vaidade. Ele concluiu o seu livro de Eclesiastes dizendo: a suma de tudo é teme a Deus. Para essa humanidade é inútil temer a Deus. Esse é o argumento bíblico de Paulo, e Paulo então vai concluir agora a sua fala com o judeu dizendo, versículo 19 e 20: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Deixa eu informar uma coisa, deixa eu só lembrar aos irmãos uma coisa, melhor dizendo. Todo mundo está debaixo da lei. A lei não foi dada, foi confiada aos judeus, os oráculos de Deus, vamos dizer assim, mas todo mundo está comprometido com a lei. Nós já lemos aqui em Romanos, desde o capítulo 18 até aqui, o versículo 20 do capítulo 3, que a lei de Deus, Deus revela a sua vontade de três formas. Primeiro está na consciência, no coração do homem. Deus imprimiu a sua lei no coração de cada ser humano. Cada ser humano tem a lei de Deus impressa no coração. A consciência dos homens é justamente aquilo que os acusa ou defende, dependendo daquilo que eles fazem, de acordo ou em desacordo com a lei. A segunda, Deus manifestou a sua vontade, quem Ele é, na criação. Olhe para os céus e você verá o Criador. E depois, em especial para o judeu, por meio da sua palavra. Não importa se você é um judeu ou se você é um gentil, você está debaixo da lei de Deus. E será julgado por essa lei. E sabe o que Paulo fala aqui? Olha, sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo da lei. Ou seja, a lei é para todos. Porque todos estão debaixo da lei. Com que propósito? Veja, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que Paulo está dizendo é que por causa da lei, e por ela estar no coração, por ela ser revelada na palavra, porque Deus manifesta sua vontade também na criação, ninguém, absolutamente ninguém, terá argumento para levantar contra o juízo do Senhor no dia do seu justo juízo. O que está sendo dito aqui é que quando as pessoas comparecerem diante do Senhor, elas vão ficar caladas. Não haverá apelação, não haverá explicação, não haverá nada, nenhum esforço para que elas se justifiquem. Essa oportunidade não será dada. Lá em casa funciona mais ou menos assim. Nós estabelecemos as regras, então ensinamos as regras e damos um tempo para que as regras sejam assimiladas. É interessante quando você vai tratar um filho que descumpriu determinada regra. E geralmente começamos assim, olha, o papai ou a mamãe disse que isso não pode ser feito assim. Não há apelo.
acabou. Você sabia? Sabia. Pode fazer assim? Não. Não há justificação, não há justificativa mais. Estava claro, estava conhecido. Não há argumentação contrária. Todos ficam calados. Não tem como se defender diante de Deus. E o propósito final é que todos estejam debaixo, sob o juízo de Deus. Se todos são pecadores, se não há nenhum justo, se a boca e a conduta deles deixam isso claro, e eles têm a lei, como é que eles vão escapar do juízo de Deus? Não haverá argumentação, não haverá jeitinho, não há privilégio para quem quer que seja, se não estiver em Cristo. Paulo termina dizendo: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O último ensino de Paulo aqui é o seguinte: Deus não deu a lei para nos salvar. Deus não deu a lei para dizer assim: olha, você vai fazer isso aqui, e se você fizer tudo certinho, você vai ser salvo. Se você tivesse a condição, o poder para isso, certamente você seria justo e não precisaria ser condenado ao inferno. Mas o que Deus está querendo mostrar com a lei, com todos aqueles rituais do Antigo Testamento, é simplesmente que sozinhos nós não podemos ser salvos. Que a condição que nós nos encontramos é uma condição de total inadequação aos preceitos de Deus, àquilo que Deus nos criou para sermos. Por mais que a gente seja bem intencionado, por mais que nós nos esforcemos, nós somos insuficientes. A lei vem dizer para nós que somos pecadores e deixar isso claro. Toda vez que eu leio os mandamentos, eu tenho que concordar que eu sou inadequado. Eu tenho que concordar que Deus está certo e eu não. Se esse é o padrão, a única coisa que eu posso dizer: Deus, o Senhor é justo. Eu não. Eu sou um pecador. Eu tenho que dizer: a mim cumpre o corar de vergonha, mas ao Senhor pertence a glória. A lei veio para mostrar, irmãos, deixar claro, Paulo diz isso mais na frente, ela veio ressaltar o pecado. Ela veio nos ensinar e mostrar o quanto inadequados e incapazes nós somos. O entendimento errado, e é nesse sentido que a letra mata, é quando nós usamos a lei, esse é o entendimento errado, para, por meio dela, buscarmos salvação. É impossível. É impossível, porque você precisaria nascer justo e não ter um dia sequer, um minuto sequer, onde você tenha quebrado a lei. Você teria que tirar todo o pecado que herdou de seus pais e, desde que nasceu, jamais pecar, cumprindo exatamente o que diz na lei. Se você fizer uma pequena conta, só dessa semana você vai ver que já tem pecado para passar a eternidade no inferno. A lei vem mostrar que nós somos inadequados. É isso que Paulo está dizendo. A lei, ela nos conduz a um Salvador. Porque quando eu compreendo que a lei me diz quem eu sou e eu estou inadequado, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de um Salvador. É por isso que a salvação é pela fé no Salvador e não pelas obras da lei. É o que Paulo irá nos ensinar na próxima semana, quando nós entrarmos no versículo 21. Ninguém será salvo baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
é quando finalmente nós nos vemos no espelho e a palavra de Deus revela quem nós somos. A justiça que Paulo está pregando não é a da lei, é a de Cristo. E aqui eu quero fazer algumas aplicações, porque encerramos aqui essa exposição. Bom, só para lembrarmos, não haverá justificação para as pessoas se elas não estiverem em Cristo. Não haverá apelação. Não é como nós vemos no Brasil, que você apela para uma instância, para uma segunda, para uma terceira, aí volta para a primeira, para a segunda, para a terceira, e não para nunca isso. Recursos de recurso. É uma coisa terrível. E não é só em um caso específico, não. Nós sabemos que é assim no Brasil. Talvez seja assim em outros países, e até necessário, quando vivemos em um mundo caído, que você tenha como duvidar do julgamento de determinada pessoa. Mas nós vamos comparecer diante de um Deus perfeito. E não há recurso. Não há apelo. Não há privilégio. Deus não vai fechar os olhos e dizer assim, bom, passa aí enquanto eu não estou vendo. Não. Se você tiver que comparecer diante de Deus na condição de um pecador sem Cristo, a sua vida será passada limpo. Você será julgado pelo que você fez. E acredite, o que você fez aos olhos de Deus não é bom. Portanto, quando nós pensamos nisso, nós entendemos a necessidade do Salvador. De alguém que nos represente, de alguém que nos substitua. Como somos agraciados por ter Cristo Jesus. Paulo olha para a condição de um homem assim e ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando eu compareci, eu não compareci na condição de ter as minhas obras julgadas, mas eu serei julgado pelas obras de Cristo. As obras de Cristo é que estarão na minha conta. Eu serei salvo, por isso eu me glorio em Cristo e não em mim mesmo. Entenda o privilégio que você tem como crente, entenda o privilégio que você tem como pessoa que nasce numa igreja e ouve o Evangelho, conhece Cristo. Você não deveria desperdiçar isso. Você não deveria tratar isso como coisa sem valor. Ser crente não é fazer parte de uma igreja. Isso inclui estar na igreja. Mas ser crente é gozar de um relacionamento profundo com Cristo. E esse relacionamento será definitivo para você na eternidade. Porque você acredite ou não, e deveria acreditar porque é Deus quem diz, por natureza, você não é justo. E não há como você se justificar por qualquer obra. Talvez você pense, eu vou à igreja todo domingo, isso vai me justificar. Não vai. Talvez você pense, eu vou dar meus dízimos. Isso não vai justificar você. Talvez você pense, eu vou levar comida lá no cirurgia. Isso não vai justificar você. Você pode cumprir os mandamentos, você pode fazer o que for, a sua conta já está negativa há muito tempo. E você não tem para como pagar. O preço é alto. O preço é a vida de um justo, e você não tem essa vida. Entenda o privilégio que você tem de poder conhecer a justificação pela fé em Cristo Jesus desde que você nasceu. E você que vem à igreja todos os domingos e ouve sobre isso, entenda a preciosidade que é ouvir o Evangelho. Esse Evangelho tira os fardos, dizendo, olha, você está condenado, mas pode ser salvo, porque o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Nem pessoas religiosas, pessoas boas, pessoas morais, podem se confiar em suas próprias obras. Nós vimos aqui várias vezes, eu repeti, fiz questão de repetir, que não há qualquer classe de pessoa neste mundo que esteja livre da condenação de Deus. Pessoas imorais, pessoas morais, pessoas religiosas, nenhuma dessas pessoas foi perfeita, então nenhuma dessas pessoas poderá estar de pé diante do Senhor, a não ser que esteja em Cristo. Há um grande perigo em rejeitar o Evangelho. Vamos a Romanos 1,16.
Certamente, a essa altura, você já conhece de cor o versículo. Diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Correto? É isso que está escrito, não é? Mas não termina aí. Salvação de quem? Todo que crê. Crer a fé é a mão que segura a graça. Não é a fé que salva. Que salva é a graça. E a graça, ela começa o seu processo de manifestar a salvação na vida de alguém quando faz o Evangelho ser ouvido. Quem ouve o Evangelho experimenta um pouco de graça. Essa mesma graça concede uma mão que chama fé, para que você segure o Evangelho e fale: é meu, eu aceito, eu creio. Quando você crê no Evangelho, o poder de Deus de salvação é aplicado à sua vida. Finalmente, você que é incapaz de salvar a si mesmo, você que é um pecador assim como eu, você que não tem como justificar os seus pecados, será salvo por Cristo, que lhe salvou, que morreu em seu lugar, que viveu a vida que você tinha que viver, mas não conseguiu viver. Ele foi perfeito e deu essa vida na cruz do Calvário. Ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho é receber essa vida justa. Então você vai comparecer diante de Deus. E a vida que você vai apresentar não é a sua, mas é a de Cristo. Essa é a importância de aceitar o Evangelho. Essa é a importância de crer no Evangelho. É o único poder que salva. É o único meio que Deus deu-nos para nos salvar. É a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Agora, imagine o perigo de você ter o Evangelho e rejeitá-lo. De você sair aqui dessa noite dizendo: não, eu não quero isso para mim. Eu não acredito nisso. Não diz respeito à minha vida. Você está abrindo mão da única coisa que pode fazer você permanecer de pé diante do Senhor. A graça que se revela no Evangelho. O Evangelho de Cristo para a salvação de todo o que crê. Talvez você já tenha ouvido várias vezes o Evangelho. Talvez você esteja até cansado de ouvir o Evangelho. Talvez você já esteja de saco cheio do Evangelho. É possível. Eu acho que em algum momento na minha vida eu também pensei assim. Meu pastor pregava aquelas doutrinas lá e eu ficava: mas todo domingo isso? É todo domingo, porque é graça de Deus. Se seus pais falam o Evangelho para você, você que é jovem, você que é criança, não rejeite. Não abandone. Não trate isso como coisa ruim. Você que é adulto, lê a sua palavra, a palavra de Deus, vê o Evangelho. Seu pastor lhe prega o Evangelho. Não rejeite isso. Rejeitar o Evangelho é assumir o risco de comparecer diante de Deus por si mesmo. E eu vou dizer, isso não é um risco, é certo que você vai morrer. Talvez Satanás diga o contrário, como disse Adão e Eva, mas ele está te enganando. Se você rejeitar o Evangelho, você está entregando a sua alma à morte. Portanto, aceite o Evangelho. Creia no Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A lei nos mostra o problema. Todos pecaram. Todos são inúteis. Não há um justo sequer. A graça do Evangelho nos dá a solução. Há um justo, e isso é suficiente. Há um justo, e isso me basta. Há uma graça que me é suficiente. Há uma graça que me basta. E se eu estiver em Cristo, eu estou salvo. É isso que interessa. É isso que basta. É a única coisa que realmente tem valor eterno. É a sua posição em Cristo Jesus. Crer no Evangelho é crer em Cristo. Não, eu não sou justo. Mas o justo que morreu por mim é suficiente. Eu estou nele, eu estou salvo. Que Deus seja glorificado por causa de Jesus Cristo. E tenha misericórdia de nós para que recebamos o seu Evangelho com alegria e com confiança. Amém.
Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Pai, rendemos graças ao Senhor por nos ter apresentado o Evangelho. O Senhor tem nos apresentado o Evangelho durante as nossas vidas e somos gratos a Deus também porque sabemos que o Senhor também tem usado o Teu Espírito Santo para nos convencer e nos fazer aceitá-lo. Esta noite vimos, ó Deus, que segundo a Tua palavra não há um justo sequer. Não há ninguém que seja adequado à Tua lei. Na verdade, por esta lei nós estamos... É claro para nós que nós somos justamente castigados pelo Senhor. Mas ouvimos também que há uma graça salvadora, que basta um justo, que basta Cristo, ó Deus. E Ele pode nos salvar. Se o abraçarmos pela fé, se recebermos o Seu Evangelho, nós estaremos livres da condenação. Ó Deus, abre os olhos daqueles que não conseguem enxergar. Ó Deus, dá fé aos que não creem. Fortalece a fé dos crentes, ó Pai. Que Cristo seja a nossa suficiência. Que nos agarremos a Ele. Ó Deus, que nos gloriemos em Cristo, em Sua obra e no Seu poder. Pai bondoso, pedimos também. Nós vivemos neste mundo e aqueles que não receberam Cristo, que não foram alcançados por Sua graça, encontram-se nessa situação. Se nada acontecer a essas pessoas, elas irão comparecer diante do Senhor e serão condenadas nos seus pecados. Nós sabemos que a salvação vem, a fé vem pelo ouvir, ó Pai. A fé que segura o Evangelho, que se agarra à graça, ela vem pelo ouvir da Tua palavra. Nós somos a Tua igreja, somos a Sua agência neste mundo. Nós estamos contemplando um mundo em condenação. Nós precisamos nos mover, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos levar salvação aos perdidos. Senhor, desperta-nos. Com Teu Espírito Santo, aquece o nosso coração. Move-nos para que saiamos de Jerusalém, a fim de alcançar aqueles que o Senhor tem escolhido no mundo, ó Pai. Pai bondoso, te agradecemos por Cristo. Glorificamos o Teu nome pela Sua salvação, por Tua salvação tão graciosa, nós não merecemos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.